Bom dia, pessoal que está entrando. Bom dia. Vou manter aqui já o aceite para todo mundo que está na sala de espera. Ótimo. Conforme o pessoal for entrando, eu vou repetindo, gente. Se eu não me engano, acho que o prazo do trabalho de vocês é amanhã, né? E eu vou acompanhar aí o pessoal que ainda não entregou. E ao longo do dia eu acho que eu vou atualizar lá no nosso grupo a relação de quem já entregou, quem eu recebi, tá? E aí semana que vem eu mando a nota, tá? As notas. Então vai ter uma tabelinha lá bonitinha de quem já entregou, tá lá como recebido, tá? E tentem dar uma corrida com isso, tá, gente? Uma coisa que o nono ano tinha perguntado, talvez não tenha ficado tão claro, é para amanhã, só que eu vou permitir que vocês entreguem ao longo do dia também, tá, gente? Então não precisa se preocupar em entregar necessariamente de manhã. Vocês têm até, digamos que às 23h59 para entregar. Eu sei que tem muita gente que gosta de entregar em cima da hora, faz parte. Então, vocês podem fazer uso dessa hora extra para terminar o trabalho, tá, gente? Para os que não entregaram. Os que já entregaram, eu mandei um e-mail de confirmação que eu recebi os trabalhos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, também pode perguntar. Certo? Oi, professor. Opa, tudo bom, Arthur? Beleza? Certo. Então, gente, vamos lá. A aula de hoje, ela meio que é uma continuação natural da última aula, tá? Em termos de conteúdo. Novamente, ela trabalha com a parte de experimento, tá? Experimentos envolvendo o sensor, o que é algo meio complicado de eu simular aqui naquele programinha que eu tinha mostrado para vocês, tá, gente? É diferente, por exemplo, de uma simulação que envolva movimento, utilizando motores, esse tipo de coisa. Experimento utilizando sensor, em particular sensor de temperatura, é meio difícil de simular ali, tá? É mais complicado. Então, é o tipo de aula que a gente vai ter que revisar depois, tá? Provavelmente a gente vai fazer uma revisão dela quando a gente voltar para o presencial. Porque a graça desse tipo de aula é você acompanhar o experimento passo a passo, utilizando sensores, tá? E ver os gráficos que são gerados a partir dos sensores. Nós já tivemos aulas que foi específico para poder ver o ambiente de experimentação, tá? O ensino médio tem essa característica, tá? Diferente do ensino fundamental, o ensino médio para robótica tem a possibilidade de fazer a parte experimental. Então, vocês utilizam sensores junto com o ambiente na parte de programação que tem o plot dos gráficos, tá? A gente consegue gerar uns gráficos a partir da análise de dados de diferentes sensores aí, e dependendo do contexto que nós estamos avaliando, tá? O conteúdo. E, em particular, o de hoje era novamente utilizar o sensor de temperatura e gerar alguns gráficos para fazer uma interpretação do que está acontecendo e tentar relacionar isso com a teoria, tá, gente? Então, novamente, a gente vai fazer mais comentários, mostro o desenho de como ficaria para vocês e nós vamos trabalhar com isso. Antes de continuar, eu vou perguntar para vocês o que vocês entenderam daquela parte do TC, tá? Para os que enviaram, o que entenderam mais ou menos do TC. O TC, ele pedia para fazer uma diferença, vou colocar aqui no chat, a diferença entre energia interna. Isso vai ser muito útil para vocês quando vocês entrarem. Bom, agora acho que imagino já está útil, mas quando vocês entrarem mais nas, nas leis da termodinâmica,
em particular a segunda lei da termodinâmica, segunda, acho que é a segunda. Segunda lei da termodinâmica, vocês vão ver que tem umas relações úteis aí quando vocês estão vendo energia interna, temperatura e calor, tá? Você vai ver que dá para unir facilmente variação de energia interna com calor, e aí vocês associam isso com o trabalho. O trabalho exercido, por exemplo, por máquinas. Imagine, por exemplo, que você tem uma máquina a vapor. Tem outras situações que a máquina a vapor é meio primitivo para a gente estar usando como exemplo, mas imagine o trabalho exercido por um gás que expande um pistão. Então, o pistão, ele, quando expandido por um gás, esse gás está exercendo um trabalho, ou seja, ele está utilizando uma energia para transformar essa energia qualquer aí, no caso, em energia mecânica, né? O movimento do pistão. E aí, como que a gente relaciona o calor, né? A gente vai ver brevemente essa definição, o calor com a expansão do gás e o trabalho realizado por esse gás, tá? Isso daí vocês vão ver com o professor Jaime, quando vocês estiverem em parte de termodinâmica, verem as leis da termodinâmica, tem bastante exemplo interessante nessa parte. Vocês já chegaram a ver essa parte, aliás, em física? Ah, tá. Depois, então, a Júlia pode acompanhar no chat não, no WhatsApp, tá? Eu vou mandar a tarefa de casa e atividade dessa aula lá no WhatsApp e aí depois ela pode acompanhar por lá, tá? Infelizmente, não dá para resumir toda a aula lá. Talvez eu faça uns comentários, assim, os mais importantes lá no chat, mas no WhatsApp. Mas uma parte da aula se perde um pouquinho aí por causa disso. Certo? Então, diferença entre energia interna, temperatura e calor. Vocês chegaram a pesquisar, os que pesquisaram entenderam mais ou menos essa diferença? Uma ideia pelo menos razoável entre as coisas? Vocês estão em que ponto da física, gente? Só para eu me situar? Pode falar pelo chat mesmo, se quiser. Ok. Gente, em geral, quando nós estamos falando da diferença dessas três definições, nós estamos falando sobre as moléculas, certo? Então, dá para a gente associar o grau de agitação das moléculas, de qualquer corpo, qualquer objeto, com a noção de temperatura, calor, certo? Então, temperatura é interessante quando você vê temperatura como a oscilação das moléculas. E aí a gente associa isso, por exemplo, com a escala Kelvin, né? A escala Kelvin escala padrão, né? Nós temos o zero Kelvin como o zero absoluto, né? Que nós conseguimos registrar. E o que seria o zero Kelvin, né? Quando algum corpo, algum tipo de substância vai se aproximando desse tipo de temperatura, a gente não consegue registrar exatamente a temperatura. Nós estamos dizendo que as moléculas desse objeto, dessa substância, elas estão cada vez mais lentas. Então, quanto mais lento essas moléculas estão, menor a temperatura. Então, essa velocidade das moléculas, ou seja, a energia cinética das moléculas, muito associado com a temperatura, né? Então, quanto mais lentas as moléculas, menor a temperatura, quanto mais agitadas as moléculas, maior a temperatura, tá? Então, o grau de agitação das moléculas, consequentemente, a energia cinética das moléculas
estão muito associados à temperatura dos corpos, dos objetos, tá, gente? Vocês têm que manter isso bem claro, que vocês matam bastante coisa dessa parte do conteúdo que vocês provavelmente estão, tá? Então, vocês podem pensar a temperatura como definição, né? Vou colocar no chat as definições e aí vocês podem utilizar depois as demais situações aí de aula. Então, vocês podem pensar como temperatura. Temperatura como medida. Então, a medida que pega a energia cinética média de cada molécula, se a gente for pensar dessa forma, mais agitado, mais energia cinética e, consequentemente, maior temperatura, e o oposto vale. Aí, energia interna, vocês podem pensar como o total de energia das moléculas de um corpo. Então, quando vocês estão vendo em termodinâmica, por exemplo, um sistema, a energia interna ou a variação da energia interna, geralmente vocês trabalham com a variação da energia interna. A variação da energia interna do sistema está relacionado com o calor que é fornecido para esse sistema, tá? A gente parte desse princípio de grau de agitação das moléculas, certo? Então, a energia interna a gente pode pensar como total de energia de todas as moléculas de um corpo. Aí eu vou colocar aqui objeto, substância. Certo. E aí, por fim, nós teríamos o que seria o calor, né? Não menos importante, né? Tudo relacionado aos mesmos todos os conceitos relacionados ao mesmo princípio, né? Só muda um pouquinho a definição de um para o outro. Seria a transferência. Então, o calor, a gente pode pensar como uma transferência de energia de um corpo para o outro, devido à diferença de temperatura, certo, gente? Então, se a gente pensar em situações espontâneas, onde há corpos com diferença de temperatura, a gente vai ver que tem o princípio da termodinâmica que diz que o corpo com maior temperatura vai ceder, no caso, essa energia para o corpo com menor temperatura. E aí esse é o sentido espontâneo dessa transferência de energia. E aí essa transferência, então não é energia em si, mas a transferência dá essa sensação de calor, tá, gente? Então calor está associado a essa transferência de energia de um para outro, tá? Então, transferência de energia de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. Então, se não há diferença de temperatura, não há calor, tá? A gente precisa de uma diferença de temperatura para que haja o calor. Dito isso, gente, voltamos às noções de aula, tá?
pode pegar a apostila de vocês, temperatura. Então, eu vou colocar no chat aqui. Galera que tá todo mundo com o vídeo desligado e áudio desligado, espero que não estejam dormindo, né? Não, professor, não estou dormindo. Beleza, então, tá certo. Não tô dormindo, não. Um silêncio total aqui, eu estou sentindo praticamente um monólogo. Então, nós temos a apostila temperatura. Certo? Tem essa apostila. Nós vamos trabalhar um pouquinho com o protótipo dessa aula. Novamente, se trata se trata desses conceitos que eu mencionei acima e se trata também de um experimento relacionado ao sensor de temperatura, certo? Então, vamos mais comentar do que reproduzir mesmo, tá? Uma simulação. Deixa eu pegar também aqui a apostila, acompanhar. Gente, a tarefa para a semana que vem, atividade e tarefa, eu vou postar no grupo, tá? Então depois vocês acompanham bonitinho o que eu vou postar no grupo e aí, novamente, né? Isso sempre para semana seguinte, tá? Aula seguinte. Só vou deixar um detalhe, gente. No grupo, vocês vão ver que eu vou postar um e-mail novo para vocês. Eu resolvi criar um e-mail exclusivo para atender às necessidades da escola, tá? Então, tudo que é atividade de alunos, trabalhos, eu vou pedir para vocês começarem a enviar para esse e-mail, tá? Então, aos poucos, à medida que vocês forem enviando, por exemplo, para o e-mail anterior que eu tinha passado para vocês, eu vou solicitar que vocês, por gentileza, comecem a enviar para esse novo e-mail, tá? Fica mais fácil de me organizar assim, que aí não mistura com os outros e-mails pessoais, tá? Então, pessoais e profissionais também. Então, vou tentar deixar um e-mail exclusivo só para acompanhar as atividades de vocês, tá? Eu não me perder. Então, acompanhe lá no grupo direitinho, para depois não ficar perdido para que e-mail enviar, tá? Então, na apostila temperatura, gente, começa a partir da página... Acho que tá a partir da página 11 para vocês. Tá? A partir da página 11, nós temos um texto introdutório que fala sobre as escalas de medida, né? As escalas de temperatura, aliás. Aí tem ali, a partir do sistema internacional, nós temos Kelvin, né? K ali, como temperatura padrão. E aí nós temos depois uma relação de como converter as escalas de temperatura. Então, se vocês quiserem enviar o trabalho por e-mail novo, não tem problema, tá? Depois eu vou tá verificando ambos, mas aos poucos vocês podem começar a utilizar o novo e-mail para enviar o trabalhos e atividades, tá? Mas se quiser enviar para o antigo, sei lá, professor, já enviei para o antigo ou esqueci, acabei enviando para o antigo, não tem problema. Eu vou estar sempre atualizando e aos poucos eu vou estar dando orientações para os alunos que enviarem para o e-mail antigo, começar a enviar para o novo, tá? Só questão de organização mesmo, para o professor. Certo? Então, na página, eu acho que está na página 11 ou 12 para vocês, nós temos a relação entre as três escalas. E aí, aquelas fórmulas de conversão de escala vem dessas relações, tá, gente? Se você usar a regra de 3 aí para associar uma escala à outra, vocês conseguem encontrar as três escalas, tá, gente? Dependendo do que é fornecido. Às vezes
em questões dessa natureza, vocês vão encontrar até uma escala desconhecida, tentar associar com uma escala conhecida, mas não é bem o propósito da nossa aula, então eu não vou falar muito sobre isso, mas é possível também você pegar uma escala assim desconhecida e tentar converter para uma escala conhecida, tá? Mas pra gente fica mais essa relação entre as três escalas mesmo, tá? E aí, como curiosidade, vocês têm, acho que na página 12, o seguinte, eu vou ler o quadro até para apontar um errinho de digitação, tá? Que tem. Então, na página 12 tem ali curiosidade, né? No início do universo, a sua temperatura era da ordem de, ali tá 1039 kelvins. Na verdade, é 10 elevado a 9 kelvins, tá, gente? Se vocês quiserem fazer uma anotação aí. Então, a temperatura inicial era 10 na 9 Kelvin, ou seja, 1 bilhão de graus, tá? Graus Celsius, graus Kelvin, certo? Então, a gente tinha 1 bilhão de graus Kelvin. Logo, quando o universo ele é mais compacto, comprimido, né? E aí, conforme ele foi expandindo, ele foi esfriando. E aí sim chegou próximo a essa temperatura de 3.000 kelvins que tem ali no texto, tá? Então, se vocês quiserem fazer uma observação, não é nada muito assim expressivo em termos da atividade da aula, mas é bom para vocês saberem que há uma diferença. Até porque se o universo ele estava esfriando, não faz muito sentido ele ir de 1.000 para 3.000, né? Aí daria aumentando a temperatura, mas não, ao contrário. Certo? Então é 10 elevado a 9, tá? 10 elevado a 9 Kelvin, ou seja, 1 bilhão de Kelvin. Aí, devido à expansão, o universo esfriou e hoje a temperatura média dele é de 3. Aqui, no caso, seria 3.000 Kelvin. Também outra coisa que dá para alterar. 3 Kelvins. 3 Kelvins. Os 3 Kelvins está certo. 3 Kelvins. Certo? Então, média dele é de 3 kelvins. Essa parte está certa. Nossa temperatura na Terra é maior devido à proximidade de uma estrela, fonte de calor, o Sol. Então, essa diferença entre essa temperatura de 3 kelvins e a nossa é justamente uma diferença dada pela energia incidente emitida pelo Sol, tá, gente? Então, tá aí. Pequena correção naquela parte. Certo? E aí na parte criar. Parte criar, nós vamos para o primeiro exercício. Acredito que está na página acho que 12 também para vocês. Confirmem direitinho, por gentileza. Alguém pode fazer a leitura da questão 1, gente? Professor, eu até faria leitura, mas eu tô com meu material na escola. É verdade, Giovanni. Você é um dos que esqueceram o material lá, né? Eu vou até conversar com a secretaria para ver. Eu não sei se dá para fazer alguma coisa, né? Porque retirar o material da escola é uma coisa que tá meio que. Eu vou ver se eu pego foto e eu fico acompanhando pelo celular de alguém. Isso, pode ser. Como você tem o material, não sei se seria um problema. Acho que não tem nenhum problema. É o fato que Quem você tá com tem o material na escola, a Sandra falou que pode pegar. Ah, tá. Então, se alguém esqueceu o material, acho que tem essa possibilidade. Eu até ia perguntar justamente isso para o pessoal da secretaria e coordenação, para ver se, por exemplo, quem esqueceu o material na escola pode retirar. Certo?
mas eu vou ver direitinho depois. Alguém tem interesse em começar a leitura? Eu leio, professor. Ótimo, perfeito. Pode. Criar, questão 1. Faça uma programação na qual, ao pressionarmos o sensor de toque, apareça no bloco programável a medida da temperatura que o sensor está captando. Meça a temperatura do ambiente, sala de aula e a de um componente do grupo. Perfeito, né? Então tem aí o quadro, né? Temperatura da sala, nome, no caso, provavelmente é do grupo ali, né? E a temperatura, né? Sim, nome da pessoa que está medindo a temperatura, né? Seria, no caso, a temperatura da sala e de um componente do grupo, a temperatura de uma pessoa, certo? Lembrando que o sensor de temperatura é como se fosse aquele bastãozinho, né? Não muito diferente aí de um termômetro, em termos de aparência. E aí era para registrar essas atividades aqui, de acordo com a experiência de aula. Isso daí eu até posso passar aqui alguns valores para vocês, mas se nós não vamos calcular nada, eu acho que nós não vamos calcular nada, seria interessante a gente deixar para preencher quando nós voltássemos, fizéssemos uma revisão, tá? Então, fazendo uma revisão dessa aula, vale mais a pena a gente preencher. Eu posso até passar alguns valores fictícios para vocês, mas a graça é a gente tentar medir na hora e registrar o que nós estamos coletando de informação do experimento, tá? Então, vamos tentar deixar ela em branco, não porque a gente não viu na aula, tá? Mas porque é mais relevante fazer uma revisão onde nós podemos registrar esses dados na hora, tá? Então, faz diferença a gente ver essa aula presencial, tá? Por isso que eu vou deixar mais para revisão. Mas nós podemos fazer a programação. E eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui para a gente conversar sobre a programação, tá? Todos conseguem ver essa parte? Certo. Então, gente, aqui nós temos que fazer uma coleta de temperatura. Como a gente está... A ideia é sempre ficar coletando novas temperaturas. Ele não define aqui o tempo que a gente vai ficar coletando ou quantas amostras nós vamos coletar, né? Ele só fala que a gente tem que ficar coletando temperatura e isso daí tem que ficar sendo reproduzido no bloco EV3, né? Ou seja, nós vamos sempre mostrar no visor do bloco EV3 a temperatura que está sendo coletada. Como isso é um processo que vai ficar repetindo, ou seja, ele é um processo iterado, precisa de uma iteração, nós precisamos de um bloco que faça repetições. Qual bloco vocês acham que é mais adequado para isso? Em termos de programação. O que vocês acham, gente? Gente, nessa parte é muito importante a participação de vocês, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou olhar de acordo com o chat e eu vou perguntar a opinião de vocês. Não tem problema se não souber responder, mas seria interessante que, pelo menos, tentasse, assim, passar uma ideia do que vocês acham que a gente pode montar aqui, ou pelo menos descrever o que vocês acham que deveria fazer, tá? Rafaela, o que você acha? Como que você acha que a gente pode começar essa programação? A gente já tem aqui o bloco iniciar, né? Sempre começa a partir do bloco iniciar. E aí, a partir desse bloco, a gente vai estender para alguma coisa que tenha a ver com sensor de temperatura. Você tem alguma ideia? Como a gente pode continuar? Deixa eu manter o chat aqui disponível também. Temos
10 minutinhos aí, gente. Alguma contribuição, alguma ideia? Pro, Diga. eu não sou a Rafaela, mas eu acho que Aham. é o terceiro bloco, se eu não me engano. Eu acho. Isso, Ana, perfeito. Então, ó, Ana e Rafaela, no caso, como a gente vai repetir alguma coisa, né? No caso, repetir essa coleta de temperatura, a gente precisa de um bloco que vai ficar iterando essa instrução. Então, a instrução que a gente colocar aqui dentro, que tem a ver com a coleta de temperatura, vai ficar sendo repetida aqui. É muito comum a gente utilizar esse bloco, tá, gente? É o bloco ciclo ou bloco que faz as repetições. Porque em algumas situações nós queremos repetir indefinidamente e tem outras que nós queremos repetir de acordo com o tempo ou uma quantidade, certo? Mas nesse caso aqui a gente quer repetir, aqui está o infinito ou ilimitado, quer dizer que a gente quer repetir ele sem um fim próprio, tá? Ele vai, enquanto o programa estiver sendo executado, ele vai ficar repetindo. Aí depois, gente, eu vou avançar aqui que a gente já está com 8 minutos finais, vou deixar a programação pronta e aí eu vou fazer comentários, tá? Então, se a gente continuasse nessa mesma linha, olha só, ele fala que a programação tem que ter um sensor de toque, né? E aí, de acordo com no fato de nós pressionarmos o sensor de toque, ele vai gerar uma nova temperatura, certo? Então, pressionando o sensor de toque, ó, aqui um bloco de comutação dá condições, tá? Então, dependendo das condições... gente, o áudio está travando? Só para eu saber. Não, professor, tá tudo tranquilo. Tá limpo? Rafaela, pode ser que seja a internet, tá? Às vezes, um sinal que não esteja tão bom, esteja oscilando, dá interferência na chamada. Tenta dar uma olhadinha para ver se não é isso. Isso, pode ser que seja, tá? Então, gente, novamente, né? Um bloco de computação consegue separar essas várias condições, dependendo da instrução que a gente quer passar para o nosso protótipo, né? Então, esse protótipo, como é um protótipo de coleta de temperatura, eu vou até colocar uma segunda imagem aqui, que é o equivalente ao desenho do protótipo, tá? Então, o desenho do protótipo ficaria assim, se vocês fizessem, tá? Aqui embaixo é o sensor de toque e aqui é o sensor de temperatura, certo? E aqui vocês conseguem acompanhar as diferentes amostras coletadas, certo? Todo mundo consegue ver essa imagem? Sim. Ótimo, perfeito. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu volto para ela, tá? Mas é mais para mostrar para vocês a construção relativa àquela programação, tá? Professor, Pois não. esse sensor de temperatura, ele precisa estar em contato ou ele só precisa estar próximo para poder Não é o localizar, entendeu? contato. Assim, a gente consegue captar a variação de temperatura mesmo, por exemplo, não estamos em contato direto, né? Mas, em geral, ele vai pegar mais a temperatura do ambiente, né? Ou, assim, ele até pegue um pouco da temperatura próxima, né? Por radiação. Por exemplo, você está com uma panela, uma chama, né? De um fogão, né? E aí você colocar o sensor próximo, aquele ambiente que tem a chama, em volta dele, a temperatura, o calor, né? Que é essa energia em transição, fica meio que próximo, né, do redor da chama, né? E aí mesmo você colocando o sensor na chama, você consegue pegar uma variação de temperatura naquela região, certo? Porque aquele pequeno espaço fica com uma temperatura um pouco maior do que os demais. Então você não precisa necessariamente tocar, mas dependendo do que você está medindo a temperatura, é necessário, né? Por exemplo, se você quiser medir a temperatura de uma pessoa, não faz muito sentido você deixar assim do lado da pessoa sem encostar, né? Você até pode pegar uma pequena variação de temperatura em relação ao ambiente, mas não é como se o seu corpo tivesse alterando a temperatura do ambiente, né?
É muito mais provável, é muito mais comum do que o ambiente altere a sua temperatura do que você altera a temperatura do ambiente, né? Lembrando, você fazer variar a temperatura do ambiente, você teria que estar emitindo muito calor, né? Muita energia, né? Muita energia térmica. Então, sim, no caso, o toque, dependendo do que você está medindo a temperatura, é extremamente necessário. Não sei se eu respondi essa pergunta. Acho que era mais ou menos por aí, né? Sim, respondeu sim. Beleza? Vou voltar para a programação. Então, na programação nós temos o seguinte, né? Se você pressionar o sensor de toque, ele vai utilizar esse bloco sensor de temperatura para coletar a temperatura em graus Celsius, certo? Então, ele coleta a temperatura, ele associa com uma parte de caractere, ou seja, de texto, e transmite isso no bloco monitor. Então, se a gente tivesse, por exemplo, com aquele protótipo feito, ele faria isso. Pressionou, ele vai executar essa linha aqui. Coleta a temperatura, associa com o texto, que no caso aqui é o C, equivalente ao Celsius, né? Da escala de temperatura, e aí ele faz aparecer no bloco monitor do bloco V3. Tá? Ou seja, ele faz aparecer no visor essa temperatura que você coletou. Tem quando você aperta, né? Então, pressionou, ele coleta a temperatura. Pressionou novamente, ele faz essa linha novamente. Não pressionou, automaticamente ele vai fazer essa daqui. Não pressionou, ele vai deixar a tela limpa. Tá vendo que aqui está branco nessa parte? Quer dizer que ele limpou a tela e não tem nenhuma temperatura registrada. Ele só vai registrar a partir do momento que você toca. E aí, a próxima questão seria justamente de começar a fazer o experimento mesmo, né? Então, ó, vou ler rapidinho a questão 2, a gente não tem muito tempo, tá? Construa a programação abaixo para que o modelo registre a variação de temperatura das amostras de água. Cada experimento deverá ter pelo menos 30 segundos de duração. Em seguida, importe os dados em uma nova aba, uma aba Novo Experimento, e complete a tabela. Importante, espere mais 30 segundos antes de colocar o próximo copo com água. Esse espere mais de 30 segundos é justamente para poder perceber a diferença de temperatura, tá, gente? Se você não esperar para que haja uma diferença de temperatura, provavelmente ele talvez associe, no experimento físico, a gente ia associar um copo com gelo, ou um copo com água com gelo, e esperar essa substância, né, gelo, água ou só gelo, absorver a energia térmica do ambiente para que houvesse uma variação de temperatura, tá? Então, absorve a energia térmica, há a transição, né, de energia, então há calor e, consequentemente, há elevação de temperatura, certo? E a programação que eu acho que aparece para vocês é essa daqui, tá? Então, estamos no último minuto aí, vou falar rapidinho e já vou dar um tchau para vocês, e aí as atividades para a semana que vem vão ficar lá no grupo do WhatsApp, tá, gente? Brevemente, aqui ele vai esperar você apertar o sensor de toque para poder começar o experimento. Ele vai reiniciar o cronômetro para poder registrar o tempo. E aqui ele vai limpar a tela e dar um som dizendo que começou o experimento. E aqui ele começa o experimento. Depois que você registra os experimentos, quando você apertar o sensor de toque, ele para o experimento e para o tempo aqui, né? Para você poder ver que passou 30 segundos, né? E ele termina o experimento. Tudo isso a gente ia puxar para cá para plotar o gráfico da variação de temperatura, tá, gente? A gente fazer uma análise de diferentes coletas de temperatura e como a gente pode comparar várias substâncias e as suas variações de temperatura. E aqui nessa aba menor, a gente vai conseguir fazer